Boa tarde, investidores. Guilherme aqui da equipe de gestão da Suno Asset, mais uma vez, para falar um pouquinho do SunoFof, o SNFF11, o fundo de fundos aqui sobre a gestão da Suno Asset. Para quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem já acompanha há algum tempo, seja muito bem-vindo também, mais uma vez. Vão falando aí se o áudio está bom, se conseguem me ouvir muito bem. Boa noite a todos, e a gente vai começar falando um pouquinho do fundo e trazer a grande novidade, que é muita gente pedia para a gente o nosso relatório gerencial em Power BI, na versão em PDF também, então a gente atendeu aos nossos cotistas e agora a gente já tem a versão em PDF do relatório gerencial do SunoFof. Em breve teremos, provavelmente, para os outros fundos da casa. Tem todo um processo, tem todo o desenvolvimento do relatório, do layout. Então, a gente vai fazendo aos poucos, colocando mais relatórios em PDF disponíveis. Hoje em dia, a gente tem o SNID 11 e o SunoFof 11 já disponíveis nessa versão, fora o Power BI, que apresenta as informações até mais completas ali, de uma forma que você consegue ter alguns filtros mais interativos, que acabam trazendo um pouco mais de riqueza de informação, mas aí fica a critério do investidor. Quer usar o Power BI, usa, quer abrir no celular o PDF, acaba sendo às vezes mais fácil, mais rápido de abrir, então atendendo a todos os gostos, diversificação até no relatório gerencial. O pessoal já está acompanhando aqui, o Fábio, boa tarde, meu povo. Henrique Alves também já está acompanhando a gente aqui, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Então, acho que a gente pode começar já, vamos abrir aqui na tela, o relatório gerencial do SunoFof, o novo relatório aqui, já do mês de fevereiro. Então, agora estamos aqui no final de março, e aí no mês de abril, a gente vai lançar o relatório referente a março, com o fechamento do mês. Então, aqui, mês de fevereiro, já na tela, para a gente falar um pouquinho do fundo. Mandem suas dúvidas, passando aqui o relatório, eu vou tirando dúvidas de todo mundo, não tem pergunta que a gente foge, não, pode mandar qualquer pergunta aqui que a gente vai responder, claro, nos termos que a regulamentação permite, das informações que já são públicas. Então aqui a gente já tem a capa do relatório, estou com ele aberto aqui, o PDF, então aqui as informações básicas, o mês de referência, NPJ do fundo, alguns dados sobre a distribuição, sobre a cota de fechamento a mercado, cota patrimonial, número de cotistas. Vamos lá, então. Aqui o nosso sumário. Então, aqui, você clicando, ele já vai te levar para a parte do relatório que você quiser. Vamos começar aqui em ordem pela visão geral. Então, aqui no começo do relatório, como a gente já fazia na carta, na versão em Power BI, ou naquela carta que a gente divulgava separada, a gente faz um overview um pouquinho do mercado, de como as cotações andaram no mês, do cenário macro, né, que a gente vinha aí até hoje, inclusive, esperando bastante o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje a gente já teve ali a divulgação de qual é o planejamento, a diretriz, vamos falar um pouco mais disso no relatório de março, mas aqui falando um pouco de fevereiro ainda, a gente teve as cotações andando um pouco de lado, com essa espera toda do mercado, então esse vai, não vai, todo mundo esperando quais seriam as diretrizes para a relação, principalmente, por exemplo, gastos do governo, expectativas para a inflação, que acabam influenciando muito nas curvas de juros, tanto na Selic no momento, né, atual, a decisão do Copom, do Banco Central, era baseada nas expectativas e no controle da inflação. Então agora o mercado já começa a esperar com um pouco mais de assertividade qual será o comportamento das curvas de juros longos. Aqui a gente traz esse gráfico aqui, que é exatamente isso, então a comparação dos contratos de DI de um dia, né, os contratos de um dia de negociação com vencimentos até 2035 e qual o valor deles de fechamento tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro. Então, como estavam as expectativas para a curva de juros no fechamento do mês e como elas eram no mês anterior, em janeiro. Então aqui, vamos lá, em fevereiro a gente teve a divulgação do IPCA, do índice de inflação ali, a expectativa do mercado era de 0,80% e ele veio acima, 0,84%. Sendo assim, o mercado já começa a precificar nos próprios juros ali, a inflação veio um pouco menos controlada do que a gente esperava. Então talvez a gente possa ter que manter a Selic mais alta por um pouco mais de tempo. Então as curvas de juros longas, nos vértices que a gente fala, os vencimentos de médio e longo prazo acabaram aumentando o valor delas. Isso quer dizer o quê? O mercado passou a esperar no final de fevereiro, comparado a janeiro, uma Selic mais alta no médio e longo prazo, para controlar a inflação, enfim, levar a inflação para a meta, nos vencimentos mais longos ali. Isso acontece também
na curva de juros do Tesouro Direto ali do IPCA, né? Então, comumente a gente usa o Tesouro Direto com vencimento em 2035, IPCA mais 2035, para precificar os fundos imobiliários devido à alta correlação desses ativos com a inflação. Então, ali a gente tinha o Tesouro pagando no final de janeiro um prêmio de 6,40%, juros reais de 6,40%. Ao longo do mês ele deu uma desestressada, mas no final do mês ali, principalmente pós-divulgação da inflação, ali a gente teve, voltando ao patamar de janeiro, que justificou mais ou menos a estabilidade, algumas quedas no IFIX e nos fundos imobiliários e no próprio Sunofof. Então, perspectiva de mercado mais ou menos essa. Também é válido falar que a gente teve a reoneração dos combustíveis, né? Então, ali durante o período eleitoral, o governo passado havia feito a desoneração, ou seja, tirado alguns impostos dos combustíveis, o que acabou fazendo com que acontecesse aquela deflação que a gente viu no segundo semestre. Com a reoneração desses combustíveis, a inflação tende a vir um pouquinho mais alta, sim, principalmente puxado por essa classe, os combustíveis, né, nos próximos meses. Então, bastante relação à inflação atual com esse movimento do governo, principalmente após o mês de janeiro ali, no final do mês, quando teve justamente a reoneração. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Henrique Alves mandou: quais são os principais riscos do fundo? Digo que o investidor deve olhar para acompanhar os riscos. Olha, no caso do Sunofof, que é um fundo de fundos, eu acho que o principal é você conhecer a gestão, então acompanhar a gente para ver qual que é a nossa cabeça, qual que é a nossa ideologia aqui, o que a gente olha na hora de investir, como a gente tem feito essa gestão. Eu vou passar um pouquinho mais aqui para frente do desempenho do fundo até agora, e os próprios fundos, né? Então, se você tem algum conhecimento, acompanha alguns fundos de mercado, é muito válido você olhar a carteira do fundo e ver se essa estratégia nossa faz sentido para o seu perfil. Você tem fundos de fundos, por exemplo, que investem mais em fundos recebíveis e menos em fundos de tijolo. No nosso caso, no Sunofof, a gente investe majoritariamente em fundos de tijolo e uma parcela ali que tende a ser próxima de 1/3 do fundo em fundos de recebíveis, fora algumas alocações táticas nossas um pouco menores. Então, primeiro, ver se essa estratégia está alinhada com o seu perfil, com os seus objetivos, olhar o histórico da gestão, olhar também os custos dos fundos, né? Então, no caso do Sunofof, ele é um fundo que tem custos baixos, a taxa de performance é metade do que o mercado tende a cobrar, a taxa de administração, gestão das emissões são mais baixas do que a média de mercado. Então, analisar em termos de riscos do fundo, o histórico da gestão, então a confiança, a credibilidade da gestão da Suno, atrelado principalmente aos ativos que a gente investe no Sunofof. O que o investidor deverá para acompanhar os riscos, acompanha a gente. Se você acompanhar na live, a gente explica tudo, sempre, todo mês, e o próprio relatório gerencial já vai estar de bom tamanho para você entender o que a gente tem feito, qual tem sido a nossa estratégia e por quê. Já respondendo aqui também, quais são os maiores desafios a se gerir um FOF se comparado a um fundo tradicional? Olha, são estratégias diferentes, né? Então, um fundo tradicional, eu não sei muito bem o que você considera um fundo tradicional, mas vamos pegar no segmento de FIIs mesmo, né? Você tem principalmente os fundos de tijolo, os fundos de recebíveis, os FOFs e os fundos de desenvolvimento. No caso de desenvolvimento, já começando pelo mais complicado, que tem menos volume no mercado e o investidor tende a olhar menos, desenvolvimento é basicamente o risco do desenvolvimento, né? Então são projetos que em geral ainda não estão performados, você tem risco de obra, você tem risco do próprio tempo, do mercado. Então às vezes você começa, por exemplo, você acha que vai ter daqui 2 anos uma demanda por algum tipo de ativo imobiliário específico, e aí quando você chega daqui 2 anos, quando você fez toda a construção desses ativos, não existe mais demanda por esse ativo, aí você acabou construindo, mas você não tem venda, não tem recebimento, então é um risco de mercado, por exemplo. No caso dos fundos de tijolo, os principais riscos ali estão principalmente ligados aos inquilinos, risco de vacância, risco nos ativos, então ter bons empreendimentos bem localizados, que no longo prazo não vai ser, por exemplo, uma praça que hoje é muito explorada, lá na frente todo mundo vai largar a mão e você vai ter que alugar a qualquer preço. Então, tijolo, olhar isso. Fundo de papel é risco de crédito, né? Então investe em títulos de renda fixa, de certificados de recebíveis imobiliários. Aí você tem que entender o risco de crédito do devedor. Então, qual a situação da pessoa, da empresa que vai pagar essa dívida? Qual a situação dela hoje? Qual a perspectiva dela no longo prazo? Essa empresa, a atividade dela tende a desempenhar bem nos próximos 5 anos, vamos supor, se é o fluxo ali, o vencimento da dívida. Então, ele dá basicamente risco de crédito. E no caso de um fundo de fundos, você olha tanto tudo isso, então os ativos lá dentro
segmento dos fundos de tijolo que você investe são bem localizados, regiões boas, bons inquilinos, tendem a não ter dor de cabeça ali, o fundo de crédito, os devedores daquela carteira são bons, não é uma carteira que tende a ter uma deterioração da qualidade ali dos pagamentos no longo prazo. Então, você tem fundos, por exemplo, mais high yield, que são também os fundos mais high risk, que tendem a possivelmente, num cenário de estresse, como que a gente vive hoje, acabar sendo um pouco mais prejudicados devido aos devedores, à qualidade do crédito. Então a gente olha tudo isso na hora de investir e também olha a gestão, porque querendo ou não, a gente no fundo de fundos não está comprando diretamente as dívidas e nem está comprando diretamente os ativos, os empreendimentos imobiliários. Então são coisas que a gente tem que olhar atrelados ao histórico da gestão e quem a gente vê que tem qualidade, time bom, perenidade para gerir esses fundos que a gente investe. Então são algumas coisas que você olha. Fora isso, tem alguns desafios ali, por exemplo, em relação à regulamentação. Os fundos de fundos, o próprio mercado, antes de entrar em regulamentação, mas os fundos de fundos eles tendem a responder com um pouco mais de intensidade na hora que os ativos do IFIX, os fundos imobiliários, valorizam ou desvalorizam. Então, é um pensamento comum no geral para os fundos de fundos, que quando o IFIX cai, eles tendem a cair mais, dado que os ativos ali dentro tendem a desvalorizar e o fundo tende a ficar com a carteira um pouco mais travada, dada essa desvalorização. Por outro lado, quando o IFIX sobe, o índice sobe, os fundos imobiliários sobem, os fundos de fundos tendem a subir mais também, justamente porque você consegue ter uma abertura maior para gerar ganho de capital. Então, como os fundos estão se valorizando, você consegue realizar vendas, trocas na carteira com mais facilidade, gerando mais ganho de capital para o cotista. Então, o retorno, em geral, acaba sendo a distribuição mais alta nos mercados de alta. Então, por isso que a gente vê hoje muitos fundos de fundos bem descontados no mercado hoje, frente ao patrimonial deles, porque tem toda essa dinâmica de mercado. Em relação, eu acabei já falando um pouco, mas a regulamentação, por lei, quando você realiza um prejuízo na venda de um ativo imobiliário, um fundo imobiliário, você acaba tendo que distribuir para o seu cotista. Então, às vezes, por mais que você melhore a qualidade da sua carteira fazendo uma troca, você tem que distribuir esse prejuízo e o cotista pode acabar não entendendo muito bem e achando que o fundo teve uma deterioração na distribuição, no resultado dele. Então, são alguns cuidados que tem que fazer. Então, por exemplo, a gente quando gira a nossa carteira e se desfaz de posições no prejuízo, a gente tem que ter um pouco mais, ser uma movimentação mais calibrada aos poucos, para não impactar muito fortemente o resultado do fundo no mês e, por exemplo, deixar de distribuir resultados em um mês. Então, são alguns desafios ali na hora de você investir, de você fazer a gestão de um FOF, né, um fundo de fundos. Agora, vamos lá, já contei os desafios, agora a Suno Asset tem conseguido fazer isso bem, então eu vou colocar aqui na tela novamente o relatório gerencial. Aqui a gente teve a dinâmica de mercado, né, no mercado secundário, que a gente fala, então no home broker, quanto que foi o valor da cota do fundo, quanto que ele negociou no mês, e aqui a gente já coloca também o valor patrimonial do fundo. Então vamos lá, aqui a gente tem a linha amarela, que é o valor patrimonial do fundo, desde fevereiro de 2022, então no período de um ano. Como o mercado caiu, a gente teve uma valorização ali no final do ano, mais ou menos, quando teve um ralizinho, então os fundos se valorizaram, e agora eles voltaram a cair, então é natural que a cota patrimonial de um FOF acompanhe esse movimento, como eu falei, dado que essa cota patrimonial depende do valor de mercado dos ativos investidos. No mês, o Sunofof ele teve uma desvalorização ali, então ele teve variação negativa de 3,37%, acompanhando o mercado, e aqui você vê a cotação dele desde fevereiro de 2022, fica meio estável ali, próximo dos 85, às vezes sobe um pouco mais para 90, algumas quedinhas pontuais, mas em comparação com outros FOFs do mercado, ele sempre esteve nos patamares acima ali de negociar mais próximo do valor patrimonial, então ser um pouco mais precificado, o que pode ser um resultado, uma consequência da confiança que o cotista do Sunofof tem na gestão. Aqui atrás a gente tem as negociações desde fevereiro de 2022, né? Então, como a gente coloca no mês, o volume negociado diário médio foi de 480 mil, uma liquidez ok para um FOF. E aqui a gente vai falar um pouquinho do desempenho patrimonial, que foi aquilo que eu falei. A gestão, independente do preço de tela, tem conseguido desempenhar bem, entregar bons resultados para o cotista? E a resposta, na minha opinião, é que sim. A gente tem aqui comparado o retorno patrimonial do SNFF 11 em azul com os dois principais índices que a gente utiliza para comparação. O índice oficial do fundo é o IFIX, devido a uma limitação na norma, a gente não pôde colocar como benchmark o Suno 30, dado que ele é um fundo, um índice criado dentro de casa, a gente não pode usar ele, mas a gente coloca aqui a comparação frente aos dois índices para o cotista ver. Como você pode ver, o Sunofof mantém-se acima desses dois índices desde o início do
do fundo, ou seja, tem desempenhado bem, mesmo no cenário desafiador que a gente vem enfrentando já desde 2021, né? A gente já tinha ali saído de uma pandemia, né? Estava saindo de uma pandemia. Então, assim, um cenário bem desafiador macroeconomicamente, político, agora eleição, novo governo, como eu falei, esperávamos as diretrizes da política econômica, tudo isso. Mesmo assim, a gente conseguiu gerar valor para o nosso cotista, mesmo até com aquela questão que eu falei da carteira ficar um pouco mais travada, você não ter tanto espaço para gerar ganho de capital com arbitragens, esse tipo de estratégia. E aqui uma novidade que a gente traz no relatório em PDF é a tabela do alfa, que é justamente esse retorno acima do benchmark, e aqui a curva também. Então vamos lá, aqui a gente traz o alfa acumulado em 2021, o alfa acumulado em 2023, contando com 2022 com 2021 já, em cada ano, né? Então a gente tirou um alfa de 2,03% em 2021, lembrando que não foi nem o ano inteiro, né? A gente começou o fundo em maio. Aqui a gente tem, em 2022, o alfa de lá de 2,46, totalizando um acumulado de 4,54. Estávamos em 4,69 em janeiro e agora, em fevereiro, a gente tem uma queda normal. Isso aqui dá para ver muito bem aqui na curva do alfa. Então tem momentos que ele aumenta, tem momentos que ele abaixa, mas no geral a gente vê que a gente tem conseguido gerar valor, dado que esse alfa, esse retorno acima do benchmark, que a gente busca sempre, ele segue uma tendência aqui crescente, né? Então a gente tem conseguido gerar valor. Isso não é garantia de rentabilidade, a gente não pode prometer nada, assim, mas é um bom indício do histórico da gestão no SunoFof, né? No fundo de fundos da Suno, que é o SNFF11. Isso é bem bacana. A nossa expectativa é sempre conseguir fazer com que esse resultado, esse alfa, aumente ao longo dos anos, no longo prazo, para cada vez mais seguir essa tendência crescente aí nessa curva. Vamos nos empenhar para isso, mas como eu falei, a gente não pode garantir nada, depende de todo o movimento de mercado. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, antes de entrar no resultado contábil. Nenhuma dúvida. Vamos falar um pouquinho do resultado contábil do fundo no mês. Então, a gente contou com um resultado em fevereiro distribuível de 0,66, já líquido de todos os custos, e distribuiu 0,65. A gente tinha pontuado que o resultado de janeiro é um pouco mais alto do que os outros meses. Tanto janeiro quanto julho são os meses que a gente recebe no caixa do fundo os resultados extraordinários dos fundos investidos. Então, se um fundo normalmente paga R$1 por mês e ali ele é obrigado a distribuir pela norma 95% dos lucros no semestre, nesse final de semestre, quando ele distribui R$2, R$2,50, esse acima, ele cai no nosso caixa em janeiro e em julho. Então, nesses meses, o resultado vem mais alto. Já no mês de fevereiro, isso normaliza mais. Então, a gente teve ali um distribuível de 0,66 por cota. O nosso alvo é um pouquinho acima disso, mas vale lembrar, como a gente vem falando, que os fundos de recebíveis imobiliários ainda estão se recuperando do período de deflação. Então, eles estão voltando a pagar o que eles pagavam antes e a tendência é que eles paguem um pouco mais agora nesses próximos meses, principalmente porque a gente vê uma expectativa de inflação considerável. Então, a gente pode ter um aumento no resultado dessa classe para o SunoFof e também porque a gente vem aumentando a exposição nele novamente após o período de deflação, no qual a gente diminuiu essa exposição, a gente está aumentando novamente a exposição nos fundos de CRI. E esses fundos, como eles têm um pagamento de resultado nominal, não real, eles tendem a distribuir mais. Então, por isso a gente acredita que a gente vai ter um resultado um pouco maior nos próximos meses devido a esses principais dois pontos. Aqui é exatamente esse ponto que eu falei, da receita menor do que do mês de janeiro, que é natural. Mesma coisa aqui, o aumento gradual nas receitas dos fundos imobiliários, de recebíveis. Aqui a gente colocou em cascata qual foi o retorno no mês, então o quanto disso foi rendimentos, ganho de capital, o quanto veio de renda fixa, então do caixa que dorme no fundo toda noite ao longo do mês, o quanto foi de despesas operacionais, então taxa de administração, taxa de gestão, alguma despesa que o fundo tem operacional em relação ao administrador, algum pagamento de alguma conta que precisava pagar, e o total aqui. Então, o legal desse gráfico que a gente coloca é justamente ver o quanto o custo do fundo ele não é tão elevado, né? Ele é abaixo, inclusive, da média de mercado, como eu falei. A gente fala aqui também que o resultado mensal médio do fundo nos últimos 12 meses foi de 76 centavos por cota. E vale lembrar, eu acabei não falando aqui, que o fundo conta hoje com uma reserva distribuível para o cotista de 38 centavos por cota. Então a gente vai engordando essa reserva e eventualmente a gente distribui quando a gente acha que faz sentido. Ou seja, às vezes para normalizar um prejuízo que a gente tem um mês que vai trazer um retorno lá na frente, algo nesse sentido para não ter uma queda na distribuição recorrente, ou no final do semestre, quando a gente tem que é obrigado por legislação a distribuir o resultado acumulado, a gente também tem essas distribuições extraordinárias.
Aqui é basicamente o DRE do fundo, então para quem quiser dar uma olhada, ver como é que foi nos últimos 4 trimestres de 2022 e como a gente vem aqui em janeiro e fevereiro, só abrir aqui, tem mais um detalhe, não vou ficar passando número a número, não faz sentido. Aqui a gente colocou aquele gráfico que a gente tem também no relatório em Power BI, até mais pulverizado entre as classes, que a gente deu uma resumida para ficar mais visual, mas basicamente o que é rendimento dos FIIs, o que é renda fixa, o que é ganho de capital, algumas receitas operacionais que a gente consegue trazer para dentro através de algumas negociações com distribuidores, por exemplo, as despesas do fundo recorrentes, as despesas que não são recorrentes. Então, às vezes, como eu falei, a gente tem uma despesa um pouco maior, por exemplo, alguma estratégia que a gente tem um custo no começo elevado para trazer um retorno maior. Um exemplo disso aqui é essa despesa que a gente teve aqui em agosto, mas que ela trouxe um retorno, que não é toda essa barra amarela, mas uma parte relevante disso trouxe um retorno ali em novembro, para quem a gente acompanhou a gente nos últimos relatórios, foi naquela arbitragem que a gente fez, a arbitragem no modelo short, no TRXF11. Então aqui a gente traz essa quebra para o cotista conseguir ver com um pouco mais da onde que vem o resultado, e aqui aquele gráfico também que a gente tem no Power BI, que é basicamente qual foi o resultado em cada mês, quanto foi distribuído, quanto é a reserva, e aqui a gente colocou o resultado médio também, então quanto que o fundo teve de resultado médio nos últimos 12 meses. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, antes de ir para as alocações. Nenhuma dúvida, pessoal, quem tiver dúvida, manda para a gente aqui, que não tem pergunta errada, e a gente não foge de nenhuma pergunta não, tá? Aqui entrando um pouquinho em alocações e movimentações. Então, o que a gente fez ao longo do mês de fevereiro no fundo? Foi um mês um pouco mais parado, a gente estava ali avaliando o mercado, como que a gente ia se comportar, toda essa questão que a gente estava na expectativa, principalmente do arcabouço fiscal, para entender qual a nossa expectativa de fato para o mercado, para a economia do país como um todo e para o mercado principalmente nos próximos meses. Então acabou sendo um mês que a gente ficou um pouco mais parado em termos de novas alocações, mas mesmo assim a gente seguiu uma estratégia que a gente já vinha comunicando, que é de voltar a calibrar por um valor mais próximo de 1/3 da carteira a nossa exposição em fundos de recebíveis. Então, no mês, a gente comprou os ativos RRCI11 e o Canip11, 2 fundos de crédito imobiliário. E a gente diminuiu a exposição no ALZR11, aquele fundo que a gente vem falando. A gente tinha uma exposição muito relevante nele, porque a gente entrou na oferta para justamente conseguir gerar ganho de capital para o cotista e ele depois ia ser diluído conforme vem sido feito. Então, fizemos basicamente o que a gente vem comunicando nos últimos meses, nenhuma grande novidade. Eu acho que é válido falar sobre o Canip aqui, que é um fundo que a gente não tinha em carteira, e por que a gente colocou ele? A gente tem olhado que com um cenário desafiador macroeconômico, principalmente, questão de inflação, juros, e a própria economia como um todo, a gente vê que faz mais sentido no momento procurar créditos um pouco mais high grade, que a gente chama. Então, com um retorno não tão alto, igual os high yield, os middle risks, mas com devedores, com o laço dessa dívida um pouco mais menos arrojado, mais previsível, menos arriscado. Então, assim, a gente prefere ter um ativo perene, pagando sem inadimplência, do que tentar pegar um retorno muito alto e acabar sofrendo com questões de crédito ali dentro desses fundos. Então, por isso a gente colocou o Canip agora na carteira, a gente viu que ele estava num valor bastante interessante, e aí, esse mês de fevereiro entrou na nossa carteira do Sunofof o Canip 11. Aqui na alocação a gente tem basicamente aquele gráfico que a gente também tem no Power BI, então quanto que está em cada classe de ativos, né? A gente tem aqui desenvolvimento, cresceu nos últimos meses, como eu falei, a gente procurou estratégias que fizessem sentido para o fundo para trazer um grande retorno no longo prazo, sem prejudicar a distribuição recorrente que a gente tinha antes já no Sunofof. A exposição em recebíveis, como eu falei, a gente também diminuiu ali um pouco antes da deflação de fato batendo nesses fundos, e ela vem sido aumentada ao longo dos últimos meses, aos poucos, progressivamente. Como a gente viu um cenário um pouco mais opaco em termos de crédito, tem o mercado em si está um pouco mais receoso quanto ao crédito, os fundos de recebíveis eles estão com valores às vezes até mais descontados do que antes, então é um ponto bastante positivo em termos de alocação para a gente consegue num horizonte maior de tempo se aproveitar desses descontos nos fundos de recebíveis, então procurando bons fundos com carteiras adimplentes que não devem ter grandes azias aí nos próximos meses, fundos que têm um risco-retorno que faça sentido na nossa visão. Então, a gente vai conseguir alocar nessa classe, até às vezes com preços menores do que a gente alocou depois da última emissão do Sunofof.
Aqui a gente traz a carteira, né? Então, aqui as principais exposições do fundo, isso daqui representa um pouco mais de 80% do nosso portfólio. A gente colocou aqui o filtro de acima de 2% da carteira do ativo do fundo. Quais são esses fundos aqui que a gente investe? Então, aqui você consegue abrir as principais posições. E aqui, como eu falei, os outros 20% são algumas posições um pouco menores. A gente considerou aqui as mais relevantes. Se quiser ver no detalhe, abre o Power BI, que inclusive tem o link aqui embaixo. Então, se você clicar aqui, a gente sai lá no relatório em Power BI com mais detalhes, e aqui no Instagram da Suno Asset, aqui a gente tem o site também da Suno Asset. Aqui é uma outra forma um pouco maior, mais visível de ver como é que está a alocação do fundo hoje, então em termos de segmento, quais setores a gente está investido, e aqui para fechar as principais movimentações do mês. Então, como eu falei, compramos Canip 11 e RRCI 11 no mercado secundário, um volume próximo a 2 milhões. Estratégia aqui, a gente também abre qual que é a nossa visão para esses ativos, então tanto renda quanto ganho de capital, devido ao desconto deles. E aqui a venda de Aliança, que é principalmente uma estratégia de gerar liquidez para novos investimentos. Como eu falei, é uma posição que a gente ia diminuir e se aproveitar de outras oportunidades. Basicamente é isso, o relatório em PDF. Então, para quem já conhece o nosso relatório de Power BI, quer conhecer o PDF, só procurar ali no próprio site da Suno Asset, na página do SunoFop, já tem disponível lá para você abrir, ou se não, por qualquer outro portal, Funds Explorer, FIIs, Status Invest, ou até o Fundosnet, está lá disponível também. Aqui, basicamente, a nossa mensagem que a gente gosta da qualidade dos ativos investidos, acho que é um portfólio bem resiliente, preparado para as incertezas que a gente tem. Agora, a incerteza que eram até maiores até o dia de hoje, agora um pouco menos de incerteza dada a divulgação do arcabouço fiscal, mas ainda temos que ver como é que vai ser a execução dessa estratégia, essa diretriz econômica que o governo divulgou hoje, mas enfim, acreditamos na resiliência do nosso portfólio, e óbvio, vamos acompanhar os ativos ali dentro, como é que eles vão desempenhar ao longo do tempo, no SunoFof e no mercado. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Aqui, ó, o João Marcos aqui já falou exatamente sobre o que eu estava falando. Pode comentar um pouco sobre essa queda nos fundos de CRI sem ser esses problemáticos? Vários fundos bem seguros sendo aquelas fortes. João, como eu falei, dado que a gente começou a ver alguns eventos de crédito no mercado, então começou ali por um que foi até um evento não tão comum, um pouco atípico, que foi a questão de Americanas ali, né? Teve toda a questão contábil ali que gerou um grande estresse, principalmente nas debêntures da empresa ali, enfim, toda aquela questão. Mas em termos dos fundos imobiliários, a gente teve alguns eventos pontuais em alguns ativos do mercado. Então, tem muita gente que começou a investir ali quando a gente tinha uma Selic de 2% para frente. Então esses eventos eram muito mais esporádicos, assim, o investidor não estava acostumado a ver isso acontecendo com uma maior frequência. Dado que agora a gente tem estado bem estressado em termos de inflação, em juros altos, como eu falei, isso acaba às vezes deteriorando a capacidade do devedor dessas dívidas, desses CRIs, de pagar. E quando isso acontece, você tem esses eventos de crédito que na nossa concepção, por enquanto, a expectativa é que sejam pontuais. Então, tirando fundos, como você colocou aí, que tem carteiras que têm risco maior, que tem devedores um pouco mais complicados de ficarem adimplentes, a gente acredita que vão ter alguns eventos pontuais, é natural. Como eu falei, a capacidade do devedor, dependendo de como anda a economia de pagar, ela pode ser prejudicada, então é possível que a gente veja alguns sim, mas a gente não acredita hoje num risco sistêmico, então um risco geral de grande parte dos CRIs, as carteiras de todos os fundos imobiliários ficarem inadimplentes. A gente não vê isso, mas como eu falei, o mercado tem muita gente que ainda não viu isso acontecer na frequência que está acontecendo agora, então acaba se assustando. Tem muito investidor iniciante que não entende a dinâmica até de como funciona o certificado de recebíveis dentro dos fundos. Então, quando sai aquele fato relevante falando que um CRI não pagou no mês, a pessoa às vezes nem olha o quanto que é a exposição desse CRI na carteira do fundo. Então, às vezes, por exemplo, dentro de um fundo você tem uma dívida que não pagou no mês, que representa 1% do portfólio, a pessoa vê o fato relevante e já fica desesperada e vai vender cota achando que o fundo não vai pagar. Então, basicamente, eu acho que a gente tem hoje, para o cenário hoje, no qual foram alguns eventos pontuais, em fundos que têm menos risco, é mais um pânico em relação à situação de crédito. Como eu falei, a gente espera que tenha alguns eventos, mas tem fundos, como você falou, de boa qualidade que se desvalorizaram, às vezes por causa de uma ideia errada do mercado, do investidor em geral, de que a gente está na frente de uma crise de crédito
que não é o que a gente vê hoje, mas acaba contaminando, entre aspas, assim, gerando um efeito de manada, de que muita pessoa começa a vender achando que é o fim dos fundos de crédito imobiliário, o que não é o caso. Na nossa visão hoje, é dificilmente concretizável isso. Então, acho que, resumindo para você, é mais isso, é uma visão um pouco turva, com muito investidor novo que às vezes não entende tanto o que está acontecendo com aquele crédito, qual que é a exposição que ele está naquele fundo, ou que às vezes tem uma expectativa de um risco sistêmico, de fato, de uma inadimplência generalizada nos créditos. Não é a nossa visão, mas às vezes o investidor mesmo mais experiente acha que isso vai acontecer e acaba vendendo as cotas, gerando uma desvalorização e contribuindo para esse efeito de manada. Como eu falei para você, eu acho que tem muito fundo bom, com um risco de crédito muito bom, alinhado com um rendimento hoje, devido ao desconto, bastante satisfatório. Então eu não vejo racionalidade em alguns fundos ficando tão desvalorizados quanto tem ficado, sim, como você bem colocou aí. Tem casos à parte e tem casos em que eu concordo que não faz sentido o desconto que você vê nesses ativos. Então, acho que é basicamente uma questão do investidor estar mais apreensivo com o crédito, dado que agora ele está batendo de frente com a possibilidade do devedor não pagar no mês. E a gente vem levantando isso, inclusive, nas últimas áreas, eu venho falando. A gente tem olhado cada vez mais, como eu coloquei do Canip aqui, para fundos que têm um alinhamento de risco-retorno, às vezes com um retorno um pouco mais baixo, mas uma qualidade de crédito melhor para garantir a perenidade desses pagamentos e do recebimento dos rendimentos no Sunofof. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui tirar essa dúvida, às vezes essa apreensão, caso você esteja apreensivo. A nossa visão é que não há um risco de grande parte dos CRIs hoje ficarem inadimplentes, mas o mercado está um pouco mais apreensivo. Bom, passamos o relatório aqui. A princípio, não estou vendo mais nenhuma dúvida. Aqui, agora o João Rocha, outro João. Sabe me dizer o motivo do SNCI estar caindo ultimamente? Olha, como eu falei, João, a gente está vendo uma apreensão muito maior dos investidores em geral com crédito. Vai lembrar que no mercado de fundos imobiliários, grande parte, a maioria dos investidores são pessoas físicas que às vezes estão começando agora na bolsa ou que não tem um grau de informação tão alto sobre o que tem dentro daquele portfólio. Então, quando acontece um evento pontual, ela se assusta e acaba achando que é melhor se desfazer do investimento para não correr um risco maior ainda nos créditos ali. Então, assim como eu falei, para muita gente, evento de crédito é novidade. Muito investidor, dado o crescimento do número de investidores em fundos imobiliários nos últimos anos, pegou um cenário mais calmo. Então, aquela coisa, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Agora que a gente vai ver, de fato, como é que vai ser o comportamento tanto dos investidores como dos gestores para fazer o gerenciamento desses eventos de crédito. No caso do SNCI, a gente tem um CRI lá, que foi comunicado um fato relevante sobre uma questão de inadimplência nesse CRI, que é o Gramado Parques. Só que, como eu falei, a exposição da carteira do SNCI nesse CRI é de 1%. Então, vamos supor que aconteça um default ali. Então, um default, tem que executar a garantia para tentar recuperar o principal, etc. Mas você não receba o dinheiro ali do pagamento de juros desse CRI. Se isso acontecer, que não é o cenário atual que a gente está lidando, agora é toda a parte de você entrar em contato com a securitizadora, avaliar ali a questão que foi colocada judicialmente, do devedor poder não pagar por 2 meses, então não é nenhuma questão tipo assim, ele não vai mais pagar. Foram 60 dias considerado ali que judicialmente ele conseguiu para não pagar o Gramado Parques, mas é toda uma questão de você fazer a gestão desse evento ali. Se acontecer um evento mais catastrófico possível, como eu falei, não é o cenário que a gente lida hoje. Foi um evento que acabou de acontecer e está toda uma negociação sobre, conversas ali com os stakeholders envolvidos. Se acontecer essa catástrofe, vai afetar em 1 centavo no rendimento do SNCI 11. Como eu falei, é uma exposição de 1% do PL da receita ali do fundo. Mas, às vezes, quando você vê um fato relevante, o investidor, como eu falei, que às vezes não tem tanta informação, ele se desespera. Fora isso, como foi colocado aqui mais cedo, o mercado está mais apreensivo com crédito por causa desses eventos pontuais, alguns nem tão pontuais, e acaba que também quando os fundos de mercados pares, então pares comparáveis, com carteiras semelhantes ao SNCI se desvalorizam, você pode ter, por exemplo, um fluxo de crédito. Por exemplo, eu gosto muito do SNCI, é meu fundo de crédito favorito,
Mas tem esse aqui que eu gosto quase tanto quanto, e ele ficou muito barato. Então, no caso, eu posso vender essa cota do SNCI ou de outro fundo que for e trocar o meu capital ali e investir em outro ativo com uma carteira semelhante. Então, acaba que até isso pode influenciar no preço da cota no mercado secundário, do SNCI ou de qualquer outro fundo, como eu falei. Acho que deu para responder. Se tiver mais alguma dúvida, é só mandar. Se não tiver mais dúvidas, a gente vai ficando por aqui. Eu posso ficar mais um minutinho, ver se aparece mais uma dúvida. Podem mandar, sem problemas. E se não, a gente vai ficando por aqui e voltamos a falar ali na live referente ao mês de março, que se encerra amanhã, né? 31 de março, o último dia de divulgação de grande parte dos rendimentos da indústria de fundos imobiliários. Então vamos ver como é que vem, principalmente os rendimentos dos fundos de recebíveis imobiliários. Como eu falei, tem pagado mais do que naquela época que a gente teve a deflação impactando nas carteiras. A nossa expectativa é bem positiva para essas divulgações agora do mês de março. Bom, por enquanto, sem dúvidas, pessoal, para quem não acompanha a gente ainda no Instagram, siga a gente, @sunoasset no Instagram. A gente tem caixinhas de perguntas que a gente abre toda semana ali para responder dúvidas sobre todos os fundos. Siga o nosso CIO, o Vitor Lopes Duarte, ele também responde todas as dúvidas toda semana, às vezes 2 caixinhas por semana, então acompanha a gente lá. Deixa eu ver aqui. Hilário Siqueira, a SNFF pode se tornar um hedge fund? Olha, ele pode. Inclusive, o regulamento da SNFF 11 ele é bem amplo, tá? A gente tem até uma exposiçãozinha pequena em ações, por exemplo, na SNFF. Mas agora, o hedge fund, como ele é a maioria dos hedge funds hoje no mercado, né? Então, você tem basicamente 2 tipos principais ali na nossa visão, que são os que investem muito em crédito, então é uma carteira basicamente exposta a crédito, ou os que investem mais em crédito, ações e fundos imobiliários, estão mais pulverizados. O SNFF ele não tem essa visão hoje de aumentar essa exposição, principalmente em crédito. Então, ele não deve se tornar um hedge fund, não, no curto prazo. A gente não deve começar a investir mais em CRIs no curto prazo. A ideia, por enquanto, é manter a estratégia de investimento, a política de investimento aqui, de investir principalmente em fundos imobiliários diretamente. Então, é aquela ideia de ser uma carteira imobiliária para o investidor do CNFF 11. Então, para o investidor que não quer olhar o relatório de 100 fundos no mercado, 50 fundos no mercado, quer delegar isso para a gente acompanhar o mercado, essa é a ideia, essa é uma carteira de fundos imobiliários para o nosso investidor. Então, resumidamente, a ideia não é virar um hedge fund, pelo menos não no curto prazo, a gente não tem essa perspectiva não, para a SNFF 11. A exposição vai ser majoritariamente em fundos imobiliários mesmo. Sem mais dúvidas, a gente vai chegando ao final aqui da nossa live. Então, agradecer a todos que acompanharam a gente, desejar uma boa noite, acompanhar os rendimentos dos fundos amanhã, ver o que vem de surpresa boa aí, o que às vezes vem de surpresa não tão boa, né? Porque não dá para ganhar todas, mas então, nos vemos no mês que vem, pessoal, na live de março, e até a próxima.